aproveitando aqui, porque vocês já estão vendo que já extrapolamos aí 1 hora do nosso compromisso, e tendo em vista, né, que nós tivemos que fazer a conjugação, a assembleia de manhã, que realmente extrapolou o nosso tempo, então já fizemos um acordo aqui, né, com as 2 últimas mesas, e já que o palestrante vai ser o mesmo, já convido aqui, né, o Lobato, né, o psicólogo do TNT, convido o Ed Diogo, né, coordenador da mesa, a Paula no encontro para compor a mesa, e queria convidar o Alexandre, assessor parlamentar, que não está não, né? Talvez seja alguma dúvida em relação aqui. Ô Paulo, por favor. Gente, só um pedido, não esqueçam de preencher a ficha de avaliação, está dentro da pasta de vocês, por favor, é importante. E outra coisa, nós vamos ter daqui a pouco, ao final da palestra, sorteio, né, dos livros, né, que o Declato, 2 livros que o Declato nos ofereceu e um livro do Lobato, tá ok? Eu vou passar a palavra aqui do Ed Diogo para ele conduzir os trabalhos. Alexandre, por favor. Pessoal, eu inicialmente quero aqui agradecer a pessoa do Lobato pela compreensão de reduzir um pouco a exposição do tema que eu teria que fazer, devido à exiguidade do tempo, a gente tem que fazer pouco, já é muito tarde. Então, meus agradecimentos pela compreensão. E o tema que vai ser tratado aqui, ele diz respeito à violência e segurança no trabalho de oficiais de justiça, assédio moral, risco psicossocial e outros enfoques. Essa é a parte dos oficiais. Do palestrante, do Arthur Lobato, inicialmente, ele vai fazer uma exposição aqui sobre esse contexto, né? Ele é consultor na área, a maior parte dos colegas conhecem, sabem, sobre o assédio moral. Ele é uma pessoa doutora no assunto. E a gente espera que a palestra seja breve, mas e que a gente tire bom proveito dela assim mesmo. Obrigado, né? Quero agradecer mais uma vez a diretoria aqui. Esse convite, na realidade, eu tinha preparado um material aqui, né? Um material envolvendo vídeo, PowerPoint, que eu teria 45 minutos. Mas para não cansar vocês, eu vou fazer só uma fala rápida em torno de 10 minutos. E espero que nos próximos eventos a gente possa manter esse padrão que a gente manteve lá nos outros encontros regionais. Assim, o que acontece hoje? Eu estou muito cansado. Então nós vamos falar o quê? De saúde mental e saúde emocional. É exatamente isso que vocês estão vivendo agora. Vocês estão aqui desde manhã, vocês já estão cansados, a capacidade de assimilação de vocês já não é mais a mesma. Então não adianta a gente querer trazer um material didático aqui se não vai ter absorção pela mente de vocês. Então, o que vocês estão sentindo hoje é o que vocês sentem diariamente quando saem do trabalho. É o que a gente chama de esgotamento mental. A gente já sai do trabalho hoje assim, mais nervoso, mais irritadiço, mesmo trabalhando demais, tem sempre o chefe falando que tem que produzir mais, que você não está dando conta. É uma política de metas e produtividade que vai levando ao quadro que a gente chama de sofrimento mental. E o que é o sofrimento mental? O sofrimento mental é justamente esse excesso que nós somos obrigados a fazer com o nosso corpo, com nossas mentes e com nossas emoções. Porque trabalhar não é só exercer atividade. Trabalhar é a gente ter que se relacionar com gente que a gente não gosta, é ter que levar desaforo para casa, é ter que engolir sapo. Então o que esgota a gente, na realidade, não é só o trabalho, porque o trabalho em si já é esgotante. O que esgota a gente são essas relações humanas. No serviço público, uma estrutura vertical, uma estrutura hierárquica. O que acontece? Você não pode reclamar. Se você dá uma ideia boa, alguém rouba essa ideia e fala que foi dela. Se você dá tudo de si e um dia você tem que faltar porque um familiar está doente, é o fim do mundo. Então esse é o campo que a gente hoje fala, que o campo da saúde mental é diferente de alguns anos atrás, porque anos atrás a gente tinha um conceito de loucura.
O louco era muito fácil de você ver, era aquele que pensava diferente, que tinha as atitudes, e hoje o termo correto é que está todo mundo o quê? Estressado. Então nós pegamos uma parte, um componente assim, da loucura, que é não estar dando mais assim conta de sobreviver numa sociedade, de sobreviver com o outro, de ter um pensamento diferente, para a questão do estresse. Por quê? Porque a gente vulgarizando um conceito que vem da medicina, que vem da psicologia, a gente está assim, não, você está estressado, vai lá, vai pescar, vai fazer isso. E quando na realidade o estresse é uma consequência desse novo mundo de trabalho, onde a questão das metas de produtividade, onde a questão do assédio moral vão levando esse quadro de sofrimento e de esgotamento. As pessoas estão doentes, se o familiar fala para procurar psicólogo, elas não vão. Se fala para procurar psiquiatra, elas não vão. Se elas vão com a esposa, com o marido, no médico, e ele dá um atestado, a pessoa põe no bolso. Por quê? Porque todos nós, assim, eu acredito, eu tenho trabalhado aqui com o servidor público há muito tempo, o servidor público ele tem um compromisso muito grande com o trabalho. E qual que é a dificuldade desse trabalho do servidor público? Vocês não veem a realização desse trabalho. Porque um dos componentes mais motivadores do trabalho é quando você pode ter, assim, ver o seu trabalho realizado. Um engenheiro, quando está construindo uma ponte, por mais que dê trabalho, ele vai ver a ponte concluída. A jornalista que está aqui trabalhando com vocês desde cedo, por mais que ela tenha trabalho, no final do dia, amanhã, segunda-feira, vai estar publicada a matéria, vai estar publicada a foto. Ou seja, aquele trabalho teve um fim. Porque o conceito de trabalho é uma atividade que você vai fazer, mas que ela vai ter um resultado prático. E o trabalho do servidor público? Nunca tem fim. É igual aquele mito grego de Sísifo, né, que tinha que levar uma pedra todo dia no alto de uma montanha, no outro dia essa pedra caía. O que significa isso? Por mais que vocês façam hoje sem processos, por mais que vocês vaziem o arquivo lá de processo físico, por mais que vocês trabalhem no processo eletrônico, chega no outro dia, é tudo de novo. Você não vê o seu trabalho ser concretizado. Isso gera sofrimento, isso gera estresse. Então você começa a levar trabalho para casa, você começa a fazer hora extra sem receber, você começa a se dedicar ao trabalho, que aí vem o que o Dejur, que é um dos maiores especialistas, fala, é a loucura do trabalho. O trabalho invade a sua vida pessoal, o trabalho invade a sua vida privada, e ainda assim não está bom, ainda assim o seu chefe está te criticando, porque ele também está envolvido. Chega o juiz, se você for assessor de juiz, esse juiz quer dizer, hoje nós fizemos 100 processos, mês que vem nós vamos fazer 120. E esse que é o grande erro da política de metas e produtividade, gente. Porque, veja bem, vamos pegar aqui o recorde dentro de uma questão olímpica. Somente os grandes campeões olímpicos conseguem bater o seu próprio recorde, porque esse recorde é sempre batido por outros. E nós temos uma curva. Se vocês hoje chegam no máximo, bater o recorde ali, a tendência vai ser cair. Porque a gente não... Aquilo é o máximo que você conseguiu. E o que eles querem na política de meta e produtividade? Se você fez 100, depois você tem que fazer 120, depois você tem que fazer 40, não. Tem que ser entendido que se você fez 100, que é o máximo, depois você vai fazer 80, depois você vai fazer 70, depois você vai fazer esse 80 de novo. E isso é uma luta política do sindicato. Então, quando nós estamos aqui no Departamento de Saúde do Trabalhador e Combate ao Assédio Moral, falando de saúde do trabalhador, nós estamos falando sobre as condições de trabalho, nós estamos falando sobre a organização do trabalho, nós estamos falando de questões que têm que ser mudadas. E a política de metas e produtividade é uma crítica muito grande que nós temos, porque hoje o que existe é o você, sociedade anônima. Eu sou responsável pelo meu sucesso ou fracasso. E eu introjeto dentro de mim o patrão e o feitor e fico exigindo de mim cada vez mais, até chegar ao ponto de depoimentos de pessoas que abriram mão de vida familiar, de vida social, e quando precisou do tribunal, o tribunal não está nem aí. Claro, porque o tribunal é uma burocracia. Eu não estou falando que as pessoas não têm que trabalhar, mas nós estamos aqui dando um alerta, porque o Departamento de Saúde do Trabalhador e Combate ao Assédio Moral, ele trabalha no tripé: prevenção, intervenção e acolhimento. O que nós estamos falando aqui é prevenindo. Gente, comece a pensar sobre a nova forma como se organizou o trabalho. O processo eletrônico, que entra 24 horas por dia, 7 dias por semana,
Quanto mais vocês fizerem, mais vai ter. E aquela pessoa que for mais assim, um traço obsessivo, ela vai ficar, não, eu tenho que terminar, e vai acabar caindo no quadro de esgotamento. O esgotamento é quando você não consegue mais fazer nada. Você pega um papel, não consegue mais ler, você não consegue interpretar, e além desse desgaste mental, que é o desgaste feito pelo trabalho, você vai ter o desgaste emocional, que são as relações com os colegas. Se eu fico doente, e o Hélio, meu colega, fala, pô, Arthur, você ficou doente, sobrecarregou meu trabalho. Por quê? Porque o trabalho é redistribuído. Ou então o Hélio, que é oficial de justiça, fica doente, chega lá, tem 10 vezes mais o trabalho. Como é que essa pessoa vai dar conta disso? E por quê? Porque o objetivo deles é justamente esse, encher vocês de trabalho, falar que o servidor é preguiçoso, falar que o servidor não dá conta, valorizar, quem é do interior que sabe, a valorização que tem os cedidos pela prefeitura, que ganham menos, que trabalham 8 horas. Ué, quem não mandou eles fazerem concurso? Então vocês estão perdendo uma coisa muito importante em toda a profissão, que é a dignidade de ser aquele profissional. Eu tenho orgulho de ser um servidor público. Não, hoje em dia as pessoas têm vergonha de ganhar um salário bom, porque está todo mundo ganhando salário ruim. Não, vocês têm direitos. E direitos que estão sendo aí nessas palestras foram todos mostrados. E o que eu quero dizer aqui do Departamento de Saúde, nós temos ações sim envolvendo o coletivo, nós viajamos para a comarca, temos ações jurídicas, além do trabalho de prevenção, publicação de artigos, palestras, rodas de conversa. E aqui na pasta de vocês podem pegar aí depois, tem um material que eu fiz aqui, ó, material de apoio. Nós fizemos uma série de rodas de conversa sobre oficial de justiça, sobre agente de segurança, sobre assistente de juiz, a questão do trabalho em casa, que é outro canto de sereia, que vem o teletrabalho, onde você tem que comprar tudo, instalar tudo. E se você sofreu um acidente de trabalho em casa, e se um hacker invadir o seu sistema, então você ainda vai montar um escritório em casa, com toda a estrutura que seria dada pelo tribunal, e ainda vai ser cobrado por mais produtividade. E a gente aceita, porque a gente acha, ah não, já vou escapar do trânsito, né? Então o trabalho hoje, o sofrimento no trabalho, o adoecimento no trabalho, chegou a um ponto que nem a psiquiatria pode mais classificar. Por quê? Você sofre no trabalho, excesso de trabalho, pressão, sofre lá com o chefe autoritário, com um colega que não está nem aí, que te sobrecarrega de trabalho. Isso vai afetando o seu emocional, vai afetando o seu racional. E aí, o que acontece? Quando você adoece, não, é depressão, é questão genética, é questão social. Então, agora tem a CIDZ, que mostra muito bem as questões que essa síndrome que você está vivendo está relacionada ao trabalho. Quantos de vocês não tem colegas que não falam, de noite eu nem consigo dormir, eu estou pensando no que eu vou ter que fazer amanhã, nossa, eu não dei conta daquele negócio. E são coisas importantes que envolvem vidas humanas. Cada processo que vocês estão pegando envolve vidas humanas. Um erro ali de vocês pode atrapalhar muita coisa. Agora, como é que quer que vocês não errem se vocês têm que ter um ritmo de fábrica, aquilo que foi falado, né? Tem que trabalhar, tem que produzir como se fosse uma máquina, sendo que o cérebro da gente tem as suas limitações. Qualquer pessoa que fique 5, 6 horas em frente ao computador, se ela não levantar, tomar um cafezinho, tomar um copo d'água pelo menos, ela vai ter um esgotamento tal que ela está vendo o que está ali escrito e não consegue interpretar, não consegue raciocinar. É o que a gente chama de espelhamento. Em vez de você ler o texto, você está vendo a sua imagem ali, porque o seu cérebro está se recusando a trabalhar. E para esses aí que falam que a vida é trabalho, que eu nunca faltei ao trabalho, no Japão, a morte no trabalho, por excesso de trabalho, é considerado assim, como um acidente de trabalho, é o karoshi. Veja bem, tem pessoas que trabalham 110 horas por semana, não é por mês não. Essa pessoa com 34 anos morreu de ataque cardíaco. Motorista de ônibus, trabalhou 3.000 horas em um ano sem folga. Olha aqui, uma pessoa em Tóquio trabalhou 4.320 horas em um ano, teve um derrame. Então a consequência da gente usar demais o cérebro da gente, as emoções, é o derrame, é o infarto. Isso não é para a pessoa mais velha. Então vem o quê? Vem o sofrimento duplo. A pessoa sofre porque adoeceu, se sente culpada porque adoeceu e ainda fica se cobrando que poderia ter rendido mais.
E é por isso que a gente fala, né? O sofrimento mental e emocional, ele não é mensurável, ele é subjetivo, só cada um sabe da dor que tem. O adoecido é taxado de fingido. Quem tem familiar com depressão sabe a dificuldade que é tirar essa pessoa de depressão, a dificuldade que é tirar essa pessoa de casa. E quando essa pessoa sai de casa, vai no shopping ou vai na praia, o que é que os outros falam? Ah lá, ao folgado, ao mentiroso, está ali fora de casa, como se o deprimido tivesse que ficar preso dentro de casa e magicamente, depois de 30 dias, ele levantasse e estivesse bem. Então o sofrimento mental ainda tem esse estigma, por isso que as pessoas, às vezes, assim, falam, não vou nem admitir que eu estou doente. Aí ela cai no esgotamento, no sofrimento, na ansiedade, né? E para terminar aqui, além disso tudo, tem um assédio moral, que é uma série de práticas abusivas, com intenção de prejudicar, de humilhar, né? E no assédio moral, que eu trabalho nesse tema aí tem quase 20 anos, nós conseguimos alguns avanços. O CNJ, ele teve no último encontro de saúde uma discussão sobre assédio moral promovida pelos ministros. Então, nós estamos vendo que a organização do trabalho, o assédio moral, que sempre foi uma pauta sindical, nós sempre falando de assédio moral e sendo chamado de preguiçoso, sendo chamado de gente que não quer trabalhar, de coisa de sindicalista, nós provamos cientificamente que esse adoecimento era prejudicial ao trabalhador, aos tribunais e que o empregador é responsável por esse adoecimento. E no assédio moral nós conseguimos aqui 2 vitórias aqui em Minas muito importantes, que o TRT, a partir de uma deliberação do CSJT, publicou uma política de combate ao assédio moral. Eu e Limara participamos dos comitês gestores de saúde. No TRE eu participei durante 1 ano da elaboração da política de saúde do trabalhador, onde foi colocada a questão do assédio moral. Ou seja, esse é o trabalho político do Citraem, porque não existe o Arthur, existe o Citraem. Eu sou simplesmente uma pessoa que, se não tiver o apoio do sindicato, se as pessoas que nos procuram lá na questão do acolhimento não tiverem esse respaldo. Outro dia eu fui lá no TRE levar um caso, nós viajamos para a comarca, Justiça Federal, estamos sempre em contato, porque nós temos dados científicos, nós trabalhamos com seriedade e eu tenho um grande apoio político dessa diretoria, desse sindicato, ao qual eu agradeço muito. Finalizando, para introduzir a questão do oficial de justiça, eu quero só dizer, conforme está aí no meu texto, que o oficial de justiça é uma categoria diferenciada, porque enquanto todo servidor público trabalha internamente, o oficial de justiça trabalha externamente. O que acontece com você? Ah, que moleza, hein? Vai no shopping, é claro que o cara tem que ir no shopping, ele tem que almoçar, ele está ali perto, né? Ele é discriminado pelos próprios colegas, né? E a produtividade que está se exigindo do oficial de justiça, né, é uma questão absurda, porque o oficial de justiça, todo mundo foge dele. Como é que você vai fazer as coisas se é uma coisa difícil? Os endereços, quem trabalha no interior, Elimara teve cartas privadas. E finalizando, eu quero dizer que o oficial de justiça, ele sofre 2 tipos de violência. A violência física, que é ameaçado, que é xingado, tem o dossiê das mortes do oficial de justiça, mas tem uma outra violência, que eu pergunto para vocês. O que é pior? Um oficial de justiça levar uma coronhada na cabeça ou ficar em cárcere privado com um revólver apontando para ele durante 5 minutos? É claro que é o cárcere privado, sabe por quê? Porque a coronhada ele vai no ML, faz exame de corpo de delito, aciona a justiça. E no cárcere privado, porque ele não sabe se vai morrer, o revólver apontado na cabeça, olha a angústia, a agonia, o trauma que dá nessas pessoas. Isso é o sofrimento mental e seria a colaboração que eu teria que dar hoje nessa palestra. Estou à disposição de todos vocês. Tem vídeos lá das outras palestras, né, Carlos, que o pessoal pode acessar. E vou passar aqui para o Hélio. Muito obrigado. E agora vocês entenderam, né? A gente tem que descansar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter lazer, a gente tem que amar, mas assim, não ser preguiçoso e não deixar esses pensamentos, essas ideologias entrar na cabeça da gente. Porque eu vou falar o seguinte, parasita para mim esse Estado arrecadador, tributor, que 40% do meu salário já vai para eles, imposto de renda, INSS, toda mercadoria que eu compro eu estou pagando ISS, todo serviço eu estou pagando ISS. Quem é sugado sou eu, somos nós. Obrigado. Parabéns, muito obrigado, viu? Excelente a sua análise. Nós vamos dar sequência, vamos tratar aqui agora de questões relativas aos oficiais de justiça.
e que causam um impacto emocional e físico a ele no exercício das atividades. Como o Lobato já até fez comentários aqui. A violência e a segurança do oficial de justiça, ela tem alguns viés. Tem o viés da violência emocional, da psicossocial. Pois não. Pessoal, por gentileza, vamos sentar aí, gente. Pessoal, por gentileza, vamos sentar para ouvir aqui. Então, voltando aqui às atividades do oficial de justiça. Só nós que estamos na rua, que estamos diretamente com o jurisdicionário, é que sofremos os embates emocionais, as agressões verbais, xingamentos, e que trazem para nós sequelas psicológicas para o resto da vida. Então, assim, o Lobato se dispôs a acatar as pessoas que sofrem mais com isso, esses impactos, e dar uma assistência psicológica para quem precisar no dia a dia. A violência, ela não é só física, né, gente? A ameaça física, a violência verbal no ouvido do oficial de justiça, ela tem mais impacto que um soco, como ele disse. Então, eu quero deixar aqui uma palavra para a Paula fazer alguns comentários. Ela hoje é presidente da SOJAF MG, né? E ela lida com esse problema com atendimento direto, reclamações, questionamentos. Ela tem mantido contato com o Tribunal Regional sobre essa questão de oferecer uma segurança melhor para os colegas no dia a dia, porque é um tanto difícil quando se trata da região de Minas Gerais, mas na capital fica mais fácil. Então, Paulo, você está com a palavra? Obrigada. Eu vou me levantar porque eu gosto de falar mais perto das pessoas. O Lobato não disse, mas eu vou dizer. É uma pena que um tema tão importante, vital mesmo, que ao meu ver vem até antes de pensar em estabilidade no trabalho, pensar no dinheiro, etc., que é a saúde mental. Uma pena que agora tenha sido deixado para o final e tenha que correr. É uma pena isso, mas enfim. O que acontece? Essa questão do parasita. Deixa eu explicar para vocês a violência contra o oficial de justiça de um jeito bem simples. Incomodou a todos aqui serem chamados de parasita, não incomodou? Vocês já imaginaram que eu vou a um executado que está com ódio da justiça do trabalho? O que vocês acham que ele vai falar para mim? Ah, lá vem o parasita da justiça do trabalho. Então a gente sofre essa violência que ela é coletiva, a gente sofre individualmente, trabalhando, porque vocês aqui estão protegidos mais ou menos ali entre quatro paredes, segurança no tribunal alguma tem, a gente não, viu? Então eu vou lidar com aquele que acredita e reproduz que eu sou parasita na empresa dele como oficial de justiça. Entenderam o que é? É isso mesmo. Bom, a gente tem uma outra questão, mas todo mundo da sociedade que um dia teve algum processo, vê o oficial de justiça. Só quem não vê é a administração. A administração não vê o oficial de justiça. Para a administração nós somos invisíveis. Eu gostaria de, já quase encerrando, pedir aí a ajuda, contribuição do Alexandre Marques e do Geraldo, que é o diretor jurídico da SOJAF, para poder dar algum informe sobre o que tem sido construído sobre violência, sobre risco, e o Geraldo para a gente falar rapidamente sobre uma outra violência a que o oficial está sujeito atualmente, porque todos nós estamos sofrendo muitos ataques na questão financeira. Além desses ataques todos que a gente está sofrendo, nós ainda estamos sendo vítimas de um ataque, que é também uma violência, específico para nós, que é a questão da HIVPNI, com a qual os oficiais de justiça, a SOJAF, sindicatos e a federação têm lidado no Brasil. E aqui no TRT nós conseguimos entrar com uma medida e para sobrestar a questão da H e da VPNI até que sejam
proferidas decisões de tribunais superiores. Geraldo, você quer falar um pouco sobre isso? Você quer que eu leve para você o microfone? Não, mas ele fica. Então você vem cá. E aí, Alexandre, depois se você quiser falar alguma coisa sobre o que tem sido feito nacionalmente sobre a violência. Obrigada, viu, gente? Esse é o Geraldo, ele é o diretor jurídico da SOJAF. Boa noite. Desde que o tribunal foi notificado via controle interno, eu e a Paula estamos peregrinando no tribunal, primeiramente dentro do tribunal, conversando com o presidente do tribunal, conversando com o diretor geral, negociando, né, primeiramente, uma determinação que vê a luz. Pois é, aí nós fomos lá e nós estamos na via administrativa negociando, primeiramente, uma determinação que os oficiais vêm há 20 anos recebendo a vantagem pessoal nominalmente identificada, né, a partir de uma função comissionada que foi exercida, que foi transformada em VPNI e que posteriormente nós adquirimos o direito H e via Lei 11.416 e viemos recebendo esse tempo todo. E de repente o Tribunal de Contas fala que é ilegal. E os tribunais do Brasil, os TRFs, a Justiça Federal e também a Justiça do Trabalho, muitos acataram imediatamente, ou seja, os tribunais estão pagando há 20 anos, de repente eles admitem que estão pagando errado. Então, nós estamos negociando para que o máximo de tempo consigamos juntar esforços, afinar os entendimentos junto aos tribunais, à Justiça Federal e do Trabalho, para, a nível administrativo, que nós sabemos que nós temos uma batalha judicial também nesse aspecto. Né? Já tivemos sobre a incorporação da VPNI, né, de 98 a 2001, mas especialmente os oficiais estão vivendo isso agora. E oficiais, muitos que procuraram a associação, eu vou ser rápido, colegas que já aposentaram há 15 anos, de repente foram notificados. Colegas com mais de 80 anos de idade, não estavam sabendo o que aconteceu. TCU notificando, dizendo que vai cortar. Primeiramente, aqui em Minas foi o seguinte: você opta ou a VPNI ou a GAI. Foi isso que fizeram. Assim, a seco. Quase 300 colegas foram notificados. E se virem. Colocaram todo o problema na mão do oficial de justiça, a administração lavou as mãos, é isso que o oficial hoje está vivendo. E nós estamos correndo atrás, conseguimos algumas vitórias parciais, mas nós sabemos que não vai ser fácil, né? Isso a nível administrativo. E agora, recentemente, eu vou só sair e lembrar do caso do juiz lá, do colega da Paraíba. Você vai falar? Eu só quero falar, só abrir um parênteses. Eu acho que a gente nem precisa correr com a nossa fala, porque na verdade não é responsabilidade nossa que tenha havido esse atraso, que esse tema tenha sido deixado para o final. Então, se a gente corre com a nossa fala sobre uma categoria, sobre um segmento que é tão importante quanto os demais, a gente está reforçando a narrativa de que sim, o oficial é invisível, vamos correr com a fala. Não, a gente não vai correr com a fala. Eu sinto muito, então nós vamos terminar calmamente o que nós viemos dizer. Muito obrigada. Eu só vou retomar então, obrigado, Paulo. No caso ainda dos oficiais, foi pior, porque o TCU, após dizer ao oficial opte pela VPNI ou pela GAI, agora, no meio do caminho, né, ele vem e muda a caracterização, eles chamam de indício, que mudou o procedimento. Hoje é via o sistema é pessoal, via eletrônico. Mudou e falou com o tribunal, não é mais optar. Vocês vão fazer o seguinte: verificou que o oficial recebe FC e que eu, TCU, considero ilegal, você automaticamente vai cortar a VPNI e vai absorver esse reajuste como a decisão do Supremo em relação aos quintos, com um porém. Você vai retroagir. Já há uma determinação específica dentro do TRT aqui de Minas, para que a área de pagamento de pessoal faça a absorção considerando o reajuste do último PCS. Então nós estamos, infelizmente, no caso de Minas,
à frente do problema, quer dizer, o nosso processo é o que está mais à frente. Então nós também tivemos junto nos outros tribunais, junto com os colegas dos outros órgãos do Brasil, negociar para que o nosso processo entre junto com os outros, porque senão todas as parcelas do último PCS nós estaríamos perdendo por essa interpretação. Eu e a Paula tivemos de novo no tribunal, conseguimos que o processo paralisasse ali para que voltasse para, provavelmente será feito um recálculo, eles vão repensar a atuação, mas não temos essa garantia. Então os oficiais estão vivendo isso agora, aqui em Minas, 300 colegas, aposentados, gente que já aposentou há mais de 15 anos, então assim, pegou todos, não só os processos de análise de aposentadoria, mas os da ativa também. Isso é uma contestação que o escritório está fazendo também no RUD. Pensionistas também? Também. Pensionistas também. Pior, né? E aí os da ativa agora, nós tivemos uma decisão, um colega, aí já não é Minas, aí, como é que nós somos né? Nós somos uma rede, então o que afeta um oficial da Paraíba afeta um de Minas, né? Um colega de Minas Gerais, da Paraíba, um juiz aplicou uma multa de R$1.000 em razão do cumprimento do mandato que o juiz discorda e determinou um bloqueio na conta desse oficial via Bacenjude. Então ele teve que entrar com mandado de segurança por um ato do processo. Então nós também, interna corpo, nós tínhamos que atuar, como disse, os colegas que nos veem, por exemplo, passeando no shopping, na visão deles, né? Eu cumpro mandado no shopping center. Então, certamente vão me ver no shopping center toda semana, né? Então tem essa questão. Então nós estamos com essas angústias agora. Não sabemos, no caso da VPMI e da GAI, agora, até então, o processo no Tribunal de Minas está na via administrativa, tirar o processo da tramitação normal, que o presidente já tinha determinado agora para a diretoria de pagamento, para fazer a absorção considerando o último PCS, porque essa é a realidade. Conversamos eu e a Paula com a diretora jurídica, com o diretor-geral, já tínhamos a nossa felicidade foi primeiro ir no presidente, né? Que aí conversamos com ele, a Paula já tinha conversado na posse dele, com isso nós conseguimos que esse processo voltasse para a diretoria de assessoria jurídica de pessoal para reanalisar a determinação. Então é essa angústia que nós estamos vivendo agora. Desculpe, Muito obrigado, Geraldo, pelos esclarecimentos, viu, Geraldo? Parabéns. A questão da segurança, nós temos um processo de lei que tramitou no passado, no Congresso Nacional, que muitos oficiais de justiça ainda lutam e trabalham pelo porte de arma. No projeto do governo, no passado, foi feito um acordo para retirar todas as categorias e ficar somente os CACs, né, os condicionadores. Isso, aí foi aprovado isso e o governo ficou de mandar um outro. Mandou um outro, em dezembro do ano passado, o projeto 6438 de 2019. Esse projeto está por urgência do Executivo, acabou dia 12, ontem, dia 13, não, quinta-feira, dia 13, a apresentação de emendas em plenário, né, que tem que ter um número de assinaturas para apresentar em plenário. Os oficiais já estão contemplados no texto do governo, então veio do governo, contemplando os oficiais de justiça, mas já existem duas emendas para retirar os oficiais de justiça. Uma emenda é do Freixo, a outra emenda é do líder do PT na Câmara. São contra o porte de arma, mas com todo o problema de arma. Então eles não tiram só o oficial de justiça, tem todas as carreiras. Sócio educativo, Detran, defensor público, entre as carreiras da medida da justiça. Esse projeto, mas como está no texto, né, no projeto passado, nós tínhamos emendas para incluir os oficiais. Neste não, neste já veio do texto executivo. Então, um dos relatores é o Flávio Bolsonaro, que é o líder do PSL hoje.
Ele é um relator na Comissão de Relações Exteriores. Então, assim, então esse projeto está tramitando, o Maia deve indicar o relator agora em plenário, né? O que mais atinge a questão dos oficiais, a Bolsa Especial, com a Reforma da Previdência, foi por terra, porque tirou aquela previsão que a gente tinha que a Bolsa Especial ia ser regulamentada por lei complementar, então caiu isso. Então, até 330 ele deve ir ativo, porque não tem mais a previsão, só se passar no Senado, o Senado tem uma discussão, podemos emendar no Senado, se for vontade dos oficiais de justiça para trazer a Bolsa Especial de volta para os oficiais de justiça, ele tem esse direito, mas sabemos que o governo é contra. Então, esses dois projetos dos oficiais de justiça que hoje tramitam ali e que a gente está acompanhando no Congresso. A questão do transporte é uma luta inglória, infelizmente. Isso eu já falei várias vezes e torno a falar. Enquanto tiver citação, enquanto a justiça estiver andando com o carro da justiça, não vai ter reajuste. Tem que fazer de ônibus, tem que citar, não tem como chegar, deixar o carro em casa. Não tem, a indenização não paga o transporte, não usa. Você não lembra aquela época que eu fiz? Várias vezes. Isso, tem que fazer assim, para operação padrão. Tem que citar o cara lá na Conchichina do Oeste. Não tem ônibus. Requisita um carro do poder. Requisita um carro tem que parar. Se ficar assim, está baixo, mas está usando, ele está funcionando. Não estiver baixo e não está mais fazendo, uma citação vai demorar 3 dias para chegar, vai fazer. Então assim, nós temos LDO esse ano, é XR. Se as afirmações Sojaves quiser alguma verba, federal, trabalhista, o orçamento 2021, tem o seu trabalho agora em abril, na Comissão Mista de Orçamento, na Lei de Orçamentários. Muito obrigado. Abrir a palavra aí, se alguém aqui quiser manifestar, pode levantar aí e vir aqui até a mesa. Ou se tiver perguntas a fazer. Boa noite novamente. Seria mais para esclarecer sobre a situação atual do porto. Logo que esse novo chefe executivo adentrou na administração federal, ele fez por meio de decreto uma série de decisões que envolviam servidores, funções, de atividades de ativos e até de inativos. Né? Eu gostaria de saber se esses instrumentos legais, ou normativos, melhor dizendo, do Executivo, eles foram transformados em lei. Como é que está essa situação, além dessa específica? Esse projeto que você mencionou agora há pouco, ele é uma consolidação, ele abrange tudo aquilo e vem com uma proposta geral de iniciativa do Executivo. E a guisa de comentários, eu creio que as chances da aprovação desse projeto de lei é muito forte, tendo em vista que os que contestam são exatamente os rivais do próprio relator, né? Esse texto que está sendo submetido ao crivo do legislativo. Obrigado. Bom, diante do que foi falado, né, hoje à tarde, sobre a questão da avaliação de desempenho, né, da demissão do servidor, questão da avaliação, da não contratação de servidor, no caso de aposentadoria, e o assédio moral. Então, eu queria, Alexandre, saber se existe alguma medida em relação a essa omissão do empregador em contratar novos servidores, né, para evitar essa situação do assédio moral
aumentar, e a questão da avaliação do desempenho. Lúcia Bernardo. Não, gente, na realidade, o que eu queria falar, só mesmo completando o que a Paula e o Geraldo falaram, pena que tem tão pouca gente. Eu queria ter falado isso, fosse um encontro de manhã. Que vocês que ainda estão na ativa, funcionários que estão junto aí, que dê o apoio e reconheça o serviço, sim, do oficial de justiça, porque muitas vezes vocês acham, como já falaram, que não trabalha, porque nem fica ali, não tem relógio de ponto, não tem nada, não tem relógio de ponto mesmo não. A gente vai a hora que pode, 6 horas da manhã até a noite e sábado. Eu ainda lembro que uma vez cheguei, eu era da Pena Sojá, a presidente mandou parar se fizesse isso no sábado, presidente lá em Pernambuco. Aí eu falei para ela, muito bem, só trabalho o tempo todo. Se eu fosse oficial de justiça, como é que eu ia poder citar? Tem só sábado, então você não pode fazer isso. Nós não temos horário por isso. E outra coisa, nós temos um colega mesmo, que foi da Justiça Federal daqui, não é segredo, o Wellington, ele tinha ido várias vezes para poder citação, o cara não atendia, até que mandou que ele entrasse, não sei se vocês lembram disso, que ele fosse lá dentro onde eles estavam, ele chegou lá, tinha 2 capanguinhas com um revólver na cabeça dele. A sorte, a gente tinha até uma oração do oficial de justiça, que eu fazia questão de contribuir, distribuir para todos eles, eu mais antigo lembro disso, ele disse que na hora ele lembrou e falou assim, olha, tudo bem, eles podem fazer o que quiserem, mas o juiz sabe que eu estou aqui, a Polícia Federal sabe que eu vim cá, e a minha família inteira sabe que eu vim aqui, e também o chefe mandava. Mentira, é Deus que explicou. Aí ele, não, aí mandou isso aí. Então a gente corre cada risco tão besta que você nunca pensa. Isso que a Paula falou é verdade, você só vai para quem já está com ódio da justiça, se puder te mata. Uma vez eu estava indo para o juiz me levando, deu carro, estou acabando. O juiz deu carona, quando eu cheguei lá para fazer, porque a gente lá em Paracatu, era 5 cidades e as fazendas todas. E ele deu carona aí, do juiz ele chegou para tomar café, eu estou citando o cara do posto, aí ele vira e fala assim, eu não vou assinar, porque esse juiz é um vagabundo, e tomara que a justiça acabe, ele fica desempregado. Eu falei, você sabia que tudo que você falar aqui eu vou escrever? Porque eu sou obrigada a escrever o que você está falando? Aí ele falou assim, pode falar, eu tenho ódio desse juiz vagabundo, o juiz do meu lado. Aí eu falei, eu vou escrever. Aí o senhor assina isso aqui. Quando assinou, eu assino foi com o juiz. Agora eu vou fazer tudo isso aqui que ele falou. Você está ouvindo? Não, não escreve não, que eu vou ter que entrar com processo contra ele. Então o senhor merece tudo que ele falou. Ô, gente, então a gente tem que, vocês têm que dar apoio para a gente, pro oficial de justiça. Não pense que está brincando e nem está fora fazendo à toa, não, porque lá a gente está sozinho para. É só isso, eu quero só pedir apoio. A questão do porte de arma, cadê o... Mas eu quero só cumprimentar você pela sua ideia. Porque realmente, se o oficial de justiça pegar um carrinho bonitinho e fazer tudo, parece que ninguém vai responder. Não vai responder. Quando que você tem que ter carro para poder... Exatamente, Lúcia. Eu acho que sua ideia é maravilhosa. Eu acho que veio com a mamãe aluno para essa situação. E, Lúcia, às vezes a gente, que não é oficial de justiça, entende. Mas quem está mais em cima é que não entende. Né? É de SAJ, sei lá, agora, né? É para cima, diretoria para juiz. Porque o pessoal que está ali na área, como eu estou agora, né? Sem gratificação nenhuma, etc. Tal, a gente entende, vê o trabalho. Mas eu acho que é mais em cima que não entende a justiça. Porque a gente é colega. Né? A questão do porte de arma, logo que o governo assumiu, ele editou algumas portarias que o Congresso cassou. Né? O Congresso cassou e ele prometeu enviar os projetos. E assim o fez. No passado, não tinha oficial de justiça. E aí fez um acordo e colocou lá só os CADs. Agora, nesse projeto, já tem os oficiais de justiça para trabalhar, porte em serviço, não tem gratuidade na questão do porte, tem que pagar lá o valor, mas como nem todo mundo, nem todos os oficiais de justiça quer o porte, muitos só quer o direito de portar arma, são um direito de portar arma, então abrange todo mundo. Então, assim, é um projeto que eu também acredito que pode ser aprovado, mas tem um lobby
um lobby muito grande, né? Não só desses parlamentares que já votam contra, que são da esquerda, mas também das negócios de direitos humanos, que vão para cima e vão tentar retirar. Deixar ali só a questão da segurança pública, a de segurança, porque assim, é aí que a gente tem que fazer da limonada. Nós temos que agora mostrar que não tem insegurança também no judiciário. Nós estamos sendo insegurança no serviço da justiça. E já para finalizar, pegar a questão da nomeação, gosto de moral, vou deixar aqui global, e da questão da nomeação dos servidores, é orçamento. E, gente, VPNI é orçamento. Vou cortar VPNI ou vou cortar a GAI. Esse dinheiro não volta para o executivo, esse dinheiro fica no judiciário, o judiciário faz o que quiser. Nós estamos com briga de orçamento. Então, o servidor vai buscar, o judiciário vai buscar, e a implementação disso é porque é briga de orçamento. Não tem para onde fazer. Né? Até concurso de juiz está sendo agora suspenso por esse período. Não está concurso de juiz. Servidor, então, muito menos. Então, a gente não tem. A admissão por desempenho ainda é uma perspectiva. Mas as PECs que estão dentro do Senado podem ser aprovadas anteriormente. E o fim da permanência também pode ser aprovado, que já está tramitando. É ainda do governo Dilma, uma outra perspectiva de do fim do APOM. Você tinha no governo Dilma e no governo do Lula, era tirar, mas colocar servidor, agora não, é tirar e não colocar ninguém. E muitos vão sair. Então, o suboteamento da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, vai ser permanência, vai ser assim, não vai contratar mais. Não vai contratar mais. Então não tem por onde. E agora sim, estão fazendo articulações para tirar as atribuições de servidores. Colocar as atribuições de servidores para poder ser terceirizadas, para ser feitas por organizações organizações sociais, para servidor público. O GDF já estuda colocar na educação AS, não sei mais se servidor público da educação, é ser organização social. Então assim, nós estamos passando por um fim de serviço público. Então assim, se a gente não trabalhar, esquecer e quem votou, ir para a rua e reagir, o fim de serviço público está próximo. Vou fazer minhas considerações finais, mas antes eu vou só responder a Conceição, que realmente eu falo há muito tempo. A saúde do trabalhador tem que ser uma pauta política dos sindicatos. E ainda bem que o Citraeng faz esse trabalho, aprovado pelos congressos. Nós estamos vendo que a questão do assédio moral, o CNJ já está reconhecendo como fenômeno, já existem políticas nos tribunais do trabalho, nos tribunais eleitorais, a Justiça Federal também está desenvolvendo projetos em paralelo, ou seja, não está mais para tapar o sol com a peneira. E é por isso que o sindicato ele tem que ser atuante para cobrar dessas entidades o desenvolvimento dessas políticas para não ficar só no papel. E veja bem, foi falado aqui que 26% do quadro servidor público pode aposentar nos próximos anos. O que vai acontecer? Vão exigir de 10, sai 2, aí fica 8. Vão exigir desses 8 a produtividade dos 10. Adoece 2, fica 6. Aí esses 6 têm que fazer a produtividade dos 10. Ou seja, é um mecanismo perverso que envolve a organização do trabalho, que envolve o coletivo. Então, nada mais necessário do que o sindicato e a federação fazer essa luta política. Porque nós não estamos falando do caso de uma pessoa que adoeceu, não. Nós estamos falando de um processo de trabalho que gera o adoecimento. Eu quero agradecer, então, por ter participado dessa mesa. Estou à disposição de vocês lá no Citraeng e quero também estar junto com vocês nessa luta. Porque se nós não pusermos a saúde como uma luta política, nós não vamos ter mais sindicato, porque nós vamos ter servidor adoecido e achando que a culpa é dele, porque eles são incompetentes e que ter dado mais conta. Esse é o discurso neoliberal. Você é responsável pelo seu sucesso e seu fracasso. Não. Nós somos responsáveis pelo nosso sucesso e fracasso, sim. Mas nós dependemos de uma organização do trabalho e nós dependemos de ser respeitados. Porque o assédio moral vai afetar a nossa honra, a nossa dignidade. E são valores. A dignidade da pessoa humana, que é a cláusula pétrea da Constituição Federal. No dia que nós perdemos nossa dignidade, nós perdemos tudo na nossa vida. Muito obrigado a todos. Eu agradeço muito ao Citraeng, que mais uma vez
nos proporciona momentos de tanto aprendizado. E eu posso falar que pela ASOJAF, que os oficiais estarão, como sempre estiveram, com todos vocês na rua, sempre estiveram, estarão, continuarão estando, podem contar conosco. E eu peço agora, é importante dizer, lembrar, que na quarta-feira, às 13h30, de 13h30 às 15h30, na rua Mato Grosso, 468, 15º andar, haverá uma reunião com os servidores da Justiça do Trabalho para a gente falar sobre as estratégias do enfrentamento desses ataques aos servidores públicos e aos cidadãos de uma forma geral. Muito obrigada, um beijo para vocês. Deixo aqui meus agradecimentos a vocês pela presença até nesse horário, né? É um sacrifício, mas vale a pena. O que a gente aprendeu aqui hoje, nas discussões, nos debates, enriquece o nosso ser. Muito obrigado, eu vou passar para o Célio para fechamento. Célio. Para finalizar a mesa, Carlos Humberto, fala um número de 1 a 60. 17. Fernanda Barra. Foi inconsciente que aparece. Na hora. Cadê o mulher? Ô Wallace, fala um número de 1 a 60. 44. 34. Marcelo Miranda. Só se tiver presente. Gente, é verdade. A Margarete vai distribuir o voucher, mas no décimo nós temos que fazer a foto oficial, né, de encerramento, tá ok? O Marcelo não está aí. Fala outro número. 12. É o Célia Alves, de França. Outro número, Wallace. Luiz. Não, também não veio. Luiz Fernando não veio. 27. Zé Carlos Ferreira, ele está aí. Zé Carlos Ferreira. Zé Carlos Ferreira. Não é o Zé, outro Zé Carlos. 58. Não, tem que falar o nome. Maria Carvalho. Maciel. Maria Carvalho Maciel. Nossa. Ô Henrique, fala o nome de sorte aí. 13. H, 3 sou eu, não posso. Posso? Posso? 3 sou eu, sério, fala. Qual é o outro número, Henrique? 21. 50. Tá ótimo, ótimo. O próximo livro é o livro do Lobato, né? O Caso Berto está presenteando o nosso palestrante aqui, Vladimir, ok? Henrique, quanto número, por favor? Não ia falar o 24, né? Pode ser. Humberto Maciel? 53. O Wellington Fábio Neves de Aguiar. Fala de 1 a 10. De 1 a 10, gente. 6. Antônio Alves Lopes. Nossa. 61. Mais de 50. Fala outro. 60. 51 é o Vladimir. Não, é melhor. 60. É o Vitor Johnson. Vitor Johnson estava já vindo aí. Número 3. É o Áquida. Diana Araújo. De 1 a 10, fala aí. De 1 a 10, número 8. Número 8 é a doutora Araceli Rodrigues.
se ela tinha sido discriminada, a senhora vai... Pessoal, vamos aconchegando aqui na frente. Eu queria agradecer a todos pela paciência, né? Eu acho que foi um evento muito importante. E sim, vem muito a contribuir, né, para que a gente possa, de fato, né, construir grandes mobilizações. Acho que quem ficou aqui são pessoas realmente que vai construir o dia a dia da nossa luta. Muito obrigado a todos e declaro encerrada a plenária, né, depois da foto, né, vamos estar lá embaixo, vai ter uma música lá bem suave, para que a gente, no happy hour, a gente possa, de fato, encerrar o evento de bom tom. Por favor, se traindo, tem a gente mesmo pagar a hora extra para os servidores. Servidores ou funcionários? Funcionários se traindo. Funcionário já está pago. Tá na